Meio-dia e 3, o chefe do grupo Wagner, ou melhor, vamos trazer uma outra informação agora, de que o secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, falou com aliados do G7 sobre a situação da Rússia. A gente lembra que o presidente Vladimir Putin está sendo pressionado após a revolta de um grupo de mercenários russos que ameaçam atacar a capital Moscou. Vamos conversar com a Mariana Jangiacomo, que vai trazer para a gente os detalhes ao vivo. É uma situação bastante preocupante, né, Mari? Imagino que os alertas todos estão acendidos também nos Estados Unidos, que estão também envolvidos no conflito de forma até direta da Ucrânia com a Rússia e se preocupam com a estabilidade na Europa. Como é que você traz para a gente informações e avaliações locais? Jairo, inclusive as autoridades estão sendo muito cautelosas com o que falam, justamente para que nenhuma fala seja interpretada pela Rússia como uma tentativa de interferência direta do Ocidente no conflito. Então a gente vê os líderes do Ocidente se posicionando, todos com uma fala muito parecida, dizendo apenas que estão monitorando a situação, pedindo cuidado, cautela para os cidadãos de seus países que estão na Rússia, mas todo mundo evitando ir muito além disso. E foi exatamente nessa linha o pronunciamento também do Conselho Nacional de Segurança aqui dos Estados Unidos. Em um comunicado, o Conselho disse apenas que a Casa Branca está monitorando de perto a situação, se recusou a falar mais sobre esse assunto. E fontes ouvidas pela CNN, Jairo, disseram que as autoridades americanas foram pegas de surpresa com esse episódio, porque o que acontece? Já há meses, na verdade, que havia um desentendimento entre esse grupo, o grupo conhecido como o grupo mercenário mais poderoso da Rússia, o grupo Wagner. A gente está falando de um grupo com cerca de 25 mil soldados, e o exército russo. Há meses já vinha acontecendo um certo desentendimento, mas não se esperava que isso chegasse nesse ponto, num ponto de conflito completo, né, de simplesmente o grupo Wagner se virar contra Vladimir Putin. Esse grupo foi extremamente importante para Putin e agora se transforma na maior ameaça do regime dele em mais de 20 anos. Então, as fontes aqui disseram à CNN que realmente as autoridades americanas foram pegas de surpresa e agora trabalham com muita cautela, pensando nos próximos passos, pensando em como vão se posicionar, tentando realmente evitar um conflito direto com a Rússia. Agora, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também se posicionou e disse, foi mais claro, né? Ele disse que essa situação toda expõe as fraquezas da Rússia. Claro, é uma situação que fortalece, né, a Ucrânia em meio a essa guerra. Claro, a gente está vendo a Rússia dividida, a gente está vendo esse grupo Wagner, esses combatentes avançando cada vez mais na Rússia, então isso fragiliza muito o regime de Vladimir Putin. A gente está falando de um grupo que criticou, inclusive, a guerra na Ucrânia, disse que se trata de um esquema armado pela elite russa, acusou também os soldados, os militares russos, de atacarem os soldados desse grupo, do grupo Wagner. Então, claro que isso enfraquece muito a Rússia e acaba fortalecendo a Ucrânia de alguma forma, acaba sendo uma situação vantajosa ali para o ucraniano Volodymyr Zelensky. De alguma forma ele já começa a explorar isso, e enquanto ele diz isso, que essa situação mostra as fraquezas da Rússia, outros líderes aqui ocidentais, com mais cautela, assim como então os Estados Unidos e outros líderes, o chanceler alemão, Olaf Scholz, já falou sobre isso, o presidente francês Emmanuel Macron, todos com a mesma fala, dizendo apenas que estão monitorando de perto a situação e avaliando quais serão os próximos passos com muito cuidado. Jairo. Mariana trouxe para a gente uma ideia da grandeza do tamanho do grupo Wagner, de 25 mil homens, né? É uma equivalente a forças de segurança de países pequenos. É um efetivo muito grande. Inclusive, tem mais uma pergunta para você, Mariana, porque agora há pouco o Ministério das Relações Exteriores da Rússia deu um aviso aos países do Ocidente sobre o conflito com o grupo Wagner. E foi num tom de ameaça? Foi num tom de ameaça, sim. O Ministério de Relações Exteriores da Rússia disse que os outros países devem tomar cuidado para não usar o grupo Wagner para conquistarem seus objetivos russofóbicos. Então, olha só, né? A gente estava falando agora há pouco justamente sobre isso, sobre a cautela dos países em não falar algo que possa ser interpretado como uma ameaça direta, como uma interferência do Ocidente nesse conflito doméstico na Rússia. E agora essa fala do Ministério de Relações Exteriores russo realmente
vem para mostrar isso, vem para mostrar que há uma ameaça mesmo do tipo, olha, ninguém entra nessa história, fiquem fora dessa história, não ousem, né? E a gente vê essa movimentação dos países ocidentais. Então, o próprio secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que conversou com líderes do G7 sobre a situação. Claro que existe uma movimentação aqui entre os líderes, mas todo mundo evitando dizer algo publicamente, porque os líderes não querem entrar nesse assunto sem necessidade, sem precisar, e pensam muito antes de entrar nesse assunto. E aí vem essa fala, então, do Ministério de Relações Exteriores em tom de ameaça, o mesmo tom adotado pelo Putin, né? O Putin também chamou de traidores esses combatentes do grupo Wagner, disse que aqueles que estão no caminho da traição podem sofrer duras consequências. Putin tem feito uma série de ameaças, tem respondido ali com uma ofensiva mesmo, né, contra o grupo Wagner. Então é uma situação muito complicada, muito dramática e sim, a maior ameaça em mais de 20 anos ao regime de Vladimir Putin. Então por isso os olhos do mundo estão voltados para a Rússia, só que todo mundo pensando muito bem antes de dar os próximos passos, porque ainda não se sabe exatamente qual vai ser o tamanho disso, quanto esses combatentes do grupo Wagner vão conseguir avançar, qual vai ser o tamanho do estrago ali, né, digamos, da Rússia, se chegarão realmente ali a conquistar as maiores cidades da Rússia. A gente ainda não sabe, é algo muito recente, né? A gente está falando de um episódio que começou agora, apesar de o grupo avançar com uma rapidez até impressionante, a gente ainda não sabe qual a proporção de que isso vai tomar. Então, por isso, é a cautela dos países nesse primeiro momento, especialmente agora, depois desse comunicado do Ministério de Relações Exteriores russo, que já era esperado, na verdade. Essa é a postura da Rússia diante dessa história toda, né? A postura do governo russo é de, olha, ninguém se mete nessa história, ninguém interfira nessa história, isso é um assunto nosso e pedindo para que os países ocidentais, claro, fiquem de fora disso. Agora a gente espera então para saber até que ponto até que momento os países realmente vão continuar com essa postura mais neutra, né? Digamos assim, Jairo. Obrigado, Mariana. A gente segue acompanhando toda a tensão, os desdobramentos do que está acontecendo no território russo.